Me fala Sim. como é que uma pessoa pode ter aí uma vida financeira equilibrada. Quais recomendações para a gente poder fazer uma comparação entre a ciência e também a religião, né? Os ensinamentos religiosos. É Uhum. importante, né, ter esse equilíbrio, né? Certo. Bom, Bismillahirrahmanirrahim, primeiramente. Acho que tudo começa tentando buscar conhecimento. Sim, Conhecimento é a base de com muitas certeza, coisas sim. e aprender a lidar com dinheiro, aprender com relação aos instrumentos financeiros, é um aprendizado. Durante a nossa formação, escola, faculdade, dependendo do que você estuda, em geral não se aprende sobre educação financeira, como lidar com gastos, despesas, cartão de crédito, dívidas, financiamentos. Isso é uma coisa que, em geral, não se fala durante a escola, que é É um quando problema é um isso, né? problema, É, que é o porque momento que seria importante os jovens aprenderem. a pessoa pode crescer, pode se formar, pode virar médico, Sim, advogado, engenheiro, técnico, seja lá o que for, mas infelizmente ele não tem essa educação financeira exato. pré-estabelecida, né? A pessoa pode chegar na sua vida adulta, estar ganhando bastante dinheiro e mesmo assim não ter controle das suas finanças. Sim, Então sim. você pode ver, por exemplo, um médico ganhando 50 mil reais por mês, mas não tem um patrimônio formado, não tem investimentos, porque ele vê todo aquele dinheiro como algo que eu posso gastar, por exemplo. Então ele não teve esse aprendizado durante a sua formação, não buscou conhecimento e foi, cada vez que o seu salário aumenta, eu vou aumentar o meu gasto, vou melhorar meu estilo de vida, por exemplo. Vou gastar com coisas que eu não preciso. Então, a primeira coisa que é bem importante nesse contexto é buscar aprender mais, buscar conhecimento sobre educação financeira. Quando você busca esse tipo de conhecimento, você consegue se planejar. Talvez o principal problema é a falta de planejamento. Assim, confirmando isso que você falou, infelizmente tem pessoas que chegam a essa, mesmo adulto, só que ele não tem essa educação financeira. Tem uma linda Isso. passagem do Imam Ali, alayhi salam, Uhum. que ele fala للمسرف ثلاث alamat. O desperdiçador, né? Ele tem Sim, três características. A primeira, ele come o que ele não deve comer, ele compra o que ele não deve comprar e ele veste o que ele não deve vestir. Ou exatamente. seja, é aquela vida que ele vai tendo e não precisa ele ter essa Sim, vida, é uma né? vida imediatista. Exatamente. Que eu tenho 500 reais na minha conta, eu preciso gastar esses 500 Sim. reais. Esse não é o tipo de pensamento que vai te levar a uma vida financeira saudável. E quais são as recomendações? Assim, antes de partir para essa pergunta, Uhum. não existe nenhuma, não existe nenhum um livro, algum método na escola pública, privada, existem alguns ensinos voltados a isso ou não tem nada? Tem escolas que têm começado a ensinar sobre educação financeira aos adolescentes. Isso é uma coisa muito boa, Perfeito. porque mesmo Mas que aquele jovem ele não entenda totalmente, ter uma exposição a isso durante sua fase de aprendizado já é uma coisa muito boa. é lógico, sim. Então, São talvez iniciativas privadas, públicas. públicas eu não sei se tem, mas privadas eu sei que o Colégio Islâmico faz Ah, perfeito, isso. Tem outros colégios que fazem isso também. Uma aula perfeito, durante uma vez por semana, por exemplo, perfeito, perfeito. ensinar alguns conceitos. Cartão de crédito. A gente ouve sobre isso, mas como que funciona? Qual que é o objetivo de um cartão de crédito? Como que usa? Qual o lado bom? Qual o lado ruim? Aprender isso desde o desde a adolescência, quando a pessoa está jovem, está aprendendo as coisas, é bom. Porque ele chega na fase adulta, ele lê aquela coisa ali, cartão de crédito. Eu já ouvi isso em algum momento no passado,
eu tenho uma noção do que é. Sim. Aí ele consegue ir buscar conhecimento de forma mais fácil. Ou Porque poupança, por exemplo. poupança, Sim, investimento. sim. Então, ter esse aprendizado durante a sua fase de crescimento é Eu essencial. lembro que, eu lembro que uma vez eu li uma história, não sei se é verdade ou mentira, você pode confirmar. Diz que um dos homens mais ricos do mundo, o Bill Gates, né? Uhum. Diz que ele fechou um contrato com a irmã para alugar alguma coisa lá em casa, né, na garagem, com 8 anos de idade. Ele fez um contrato, né? Ou seja, você vê a mentalidade, Sim, né? Não, não já tem tem, uma noção já das tem uma coisas. noção que as coisas não funcionam assim de qualquer jeito, Sim, né? É lógico que tem toda uma educação do ambiente, da família, sim, com certeza. Dos pais. dos pais, exatamente. Agora, essa questão da educação dentro da vida, né, financeira é extremamente importante porque está tudo voltado ao dinheiro. Você não consegue viver sem você ter. Exato. Eu sempre passo com meu filho, por exemplo, né, o Ali, Aham. a gente passa embaixo da ponte e a gente percebe, né, a gente vê ali que tem as pessoas, né, que vivem ali naquelas barracas, né? Infelizmente, é muito triste, né? Sim, Aí ele fala para mim, pai, que é isso? Criança ele, né? sim. Aí Pergunta eu falo, bastante. ele pergunta muito, você sabe, você conhece ele, ele pergunta muito. Que é isso? Eu falo para ele, são pessoas que vivem, mas por que aqui? Aham. Por que que eles estão vivendo aqui? Esses dias eu fiquei pensando, realmente, por que que essas pessoas estão vivendo ali embaixo da ponte? Tem duas razões. Então, com certeza, o Estado, né, tem uma responsabilidade sobre eles, só que também tem uma responsabilidade individual de cada pessoa, Sim, né, sim. que pode ter sido evitada por conta dessa educação financeira que você vai falar um Isso. pouco mais para gente Talvez agora. lá atrás teve algum contexto que essas pessoas se inseriram que acabou levando eles a perderem tudo, por exemplo. Pois é, E aí não conseguem se recuperar. Tem muito o lado pessoal nisso e o lado do governo que tem que dar um suporte ali. o Isso, mínimo é um isso. lugar decente, né, para eles Sim. ficarem, uma oportunidade Dá para eles. oportunidade, é. É, Tudo uma parte da pessoa, oportunidade. mas o governo tem que ter a oportunidade para essas pessoas conseguirem retomar a sua vida. Com certeza, com certeza.